os maiores interessados, e eu estava conversando há pouco com alguns de vocês. Muito que a gente via no câncer antigamente era o quê? O paciente tratado por diferentes profissionais distantes que não se conversavam e o paciente se sentia um pouco largado. Eu acho que muitos de vocês se veem nessa situação, então passa num urologista para tratar das eventuais lesões renais, no cirurgião, no gastrocirurgião para avaliar os eventuais cistos pancreáticos, vai no neurologista, no cirurgião para ver os hemangiomas, por aí vai. E muitas vezes esses profissionais não conversam, muitas vezes não desconhecem sobre a doença, que não é raro. E eu acho que o fato de vocês se organizarem e se comprometerem, primeiro a fundar e a manter essa organização, eu acho que sem dúvida nenhuma vai mudar muito e fazer muita diferença para todos vocês. Meu nome é Douglas, eu sou médico radioterapeuta, trabalho no Hospital Aceta Amargo, trabalho no Instituto de Radiocirurgia Neurológica e trabalho com radiocirurgia especificamente há cerca de 5 anos. E se tratando de pacientes com síndrome de von Hippel-Lindau, minha experiência começou a partir de um caso comum com o José Cláudio, isso foi há cerca de 2 anos e meio. A partir disso a gente começou a ter um contato mais de perto e vocês vão ver o desenrolar da história. Então, falando um pouquinho a respeito da radiocirurgia nos tumores do encéfalo. Dá para me ouvir daqui, se eu falar daqui? E basicamente, eu vou falar sobre os hemangioblastomas. Os hemangioblastomas são lesões vasculares benignas. Normalmente é um tumor indolente, de crescimento lento, porém não progressivo. Isso já vou mostrar daqui a pouco. Na síndrome de von Hippel-Lindau é o tumor mais comum. Ele está presente em 60% a 80% dos casos. E a idade média, o diagnóstico, é em torno de 33 anos. A maioria dos pacientes, quando detecta essa lesão, está numa idade jovem, atuante. Então, isso traz a importância de a gente avaliar, porque normalmente esses pacientes acabam deixando de assumir compromissos, não só profissionais, mas na vida, em virtude do desenvolvimento da doença. 60% desses hemangioblastomas eles surgem na fossa posterior, no cerebelo, no tronco. E quais são os sintomas mais comuns quando eles aparecem nessa localização? A ataxia, que é uma marcha, uma dificuldade para marchar, para deambular, como se você estivesse com uma marcha, a gente fala de marcha briosa, paciente bêbado, desequilibrado. Dismetria, que é uma dificuldade para você conseguir fazer um movimento coordenado, alcançar um objeto. Cefaleia, dor de cabeça, eventualmente diplopia, na visão dupla, vertigem nas pinturas, normalmente rotatórias e náuseas. E 40% dos demais hemangioblastomas aparecem na medula. E, dependendo da localização da medula, você vai ter o seu sintoma inerente. Pode ser uma diminuição da sensibilidade, fraqueza muscular, também uma dificuldade para a marcha, que é a ataxia, hiperreflexia, dor e incontinência urinária ou fecal. Como eu falei, os hemangioblastomas normalmente eles não têm um padrão de crescimento progressivo. Não é aquela lesão que se você detecta e faz exames periódicos, ela vai ter um crescimento progressivo e até mesmo estimado. Pelo contrário, tem um artigo muito importante publicado no final de 2006, que é essa referência aqui embaixo. Esse é um artigo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Eles pegaram pacientes que foram seguidos por longo prazo, todos por no mínimo 10 anos. Então, mesmo nos Estados Unidos, um grande centro organizado, eles conseguiram recrutar em todo o país 19 pacientes. Então, para você ter uma ideia de quão é importante vocês se agruparem, porque é uma doença rara, apesar de não tão rara, e a gente ainda tem poucas informações com relação ao segmento tardio. Vocês viram que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, para conseguir juntar um grupo acima de 10 anos, conseguiu juntar 19 pessoas. Mas mesmo assim, o professor fazendo um trabalho interessante, o que eles observaram, na maioria dos casos, foi esse padrão de crescimento. Ao contrário daquele crescimento progressivo, os pacientes têm um crescimento que eles definem como crescimento no padrão gaguejado. Parando um pouquinho, progredindo um pouquinho, depois para, progredindo um pouquinho, depois para. Isso é difícil de prever, também é imprevisível. Aí que veio o primeiro conceito de indicação de radiocirurgia, a gente tem que ser bastante conservador. Porque a gente pode estar lidando com uma lesão que pode ficar estável por anos e anos. Então, isso é muito importante. Acho que o primeiro aspecto para orientar, detecção de hemangioblastoma não significa indicação de cirurgia ou radiocirurgia. Pelo menos a nossa postura, que eu vejo a postura dos grandes centros, é você ser conservador. Você faz uma ressonância, obviamente, se isso
se o paciente não tiver sintoma. Se tiver sintoma, é outra história. Mas paciente com detecção de hemangiobastoma assintomático, a primeira conduta é você observar. Por quê? Pode ser que fique anos e anos e pouco o paciente de uma cirurgia ou de uma radiocirurgia necessária. Esse gráfico também é interessante porque ele mostra, com relação às diferentes regiões anatômicas, quais são os hemangiobastomas que normalmente necessitam ser tratados. Então, se vocês olharem os hemangiobastomas cerebelares, após 5 anos, cerca de 40% necessita de tratamento. Depois de 10 anos, cerca de 70%. Quando a gente observa os hemangiobastomas medulares, a medula então tem que ser mais cuidadoso ainda, porque eles tendem a ser menos agressivos, mais violentos. Então, em 5 anos, somente 20% necessita de tratamento. Em 10 anos, 30%, muito menos do que nos hemangiobastomas cerebelares. Se você pegar os hemangiobastomas do tronco, é mais complicado, porque o tronco é uma região do encéfalo, é muito importante, responsável pela 100% dos valores de diversos órgãos, então é muito raro você ter uma lesão do tronco assintomática. Sendo assim, se você comparar, proporcionalmente tem maior indicação de tratamento em 5 anos, cerca de 60% tem indicação de algum tipo de tratamento após 5 anos. Então esse gráfico ilustra bem. Em 5 anos, cerca de 40% dos hemangiobastomas cerebelares, metade, 20% dos hemangiobastomas medulares e 60% dos hemangiobastomas do tronco. Isso também é baseado no Instituto Nacional de Saúde publicado em 2006. Esses 5 anos, 10 anos, o que é? Após a detecção. Após a primeira... Você fez uma ressonância e apareceu lá no hemangiobastoma pequenininho. Então, esses 5 anos após a detecção do hemangiobastoma. Deu para entender? E como que o hemangiobastoma pode se apresentar? Como eu falei, o hemangiobastoma é uma lesão vascular benigna, normalmente de crescimento indolente. Muitas vezes ele cresce sem causar sintoma. E quando vai causar sintoma, já tem uma lesão bastante expansiva com efeito de massa. Classicamente, nós costumamos observar 2 padrões. O primeiro padrão, esse aqui é o padrão, vamos dizer, ideal, mais ameno, é esse padrão de tumor homogêneo. Você vê que ele está quase totalmente branco. Isso quer dizer o quê? Que o tumor bem vascularizado, um tumor sólido, geral sabia o contraste, bem definido. É um tumor sólido, como nós chamamos. Outro padrão de surgimento é um tumor que tem um componente predominantemente cístico. Então aqui vocês veem a parte sólida, branca, bem hiperintensa, e aqui esse componente mais preto, isso aqui é uma cavidade cheia de líquido, que chama de cisto. Normalmente, naquele tipo de lesão, a gente não fala em radioterapia ou radiocirurgia. Então, o que adianta eu vir aqui e fazer o tratamento com radioterapia? Aqui é líquido. Esse tipo de tumor ideal é você abordar com cirurgia. Então eu vou falar aqui um pouco com mais calma, mas tumor que é ideal para a gente tratar com radioterapia ou radiocirurgia é esse tipo de tumor com padrão predominantemente ou totalmente sólido. Tumor com padrão cístico, esse é o tipo de lesão que, quando ficar sintomática, deve ser tratada com cirurgia. Então, com relação aos tratamentos, ainda hoje, o que se considera padrão para o tratamento dos hemangiobastomas é a cirurgia. Aí a maioria dos hemangiobastomas pode ser ressecada, pode ser operada com segurança. O que a maioria dos estudos mostra e com uma boa chance de controle local, cerca de 55 a 80% de probabilidade de controle local. Com a cirurgia você pode tratar tanto os tumores sólidos quanto os tumores císticos, aquelas 2 situações que eu acabei de mostrar. O que fica complicado na abordagem cirúrgica? Naquela situação que o paciente tem vários tumores, que chamam de tumores sincrônicos, ou tumores muito extensos, próximos das estruturas críticas, que a morbidade da cirurgia acaba sendo bastante grande. Como eu falei, esses tumores são tumores altamente vascularizados, sangrantes, então não é raro, às vezes, ter que abortar a cirurgia por causa do sangramento possível. Mas isso é importante deixar claro, o tratamento considerado padrão é a cirurgia. Na maioria dos casos se consegue operar com uma ativa segurança, e se assim for, esse é o ideal, resolver o problema. Naquelas situações em que o paciente é inoperável, com condições clínicas, ou que o paciente tem múltiplos tumores muito pequenos, que você na cirurgia fica até difícil de conseguir abordar, a gente pode pensar em falar em radioterapia ou radiocirurgia. Tá? Antes de falar em radiocirurgia, a radiocirurgia é algo que surgiu nos hemangiobastomas praticamente de 15 anos